coisa aqui para falar do gol. Do garoto Marcos Leonardo, aos 9 minutos desse segundo tempo na Vila Belmiro. O Nori falou, o Ricardinho também, com o sorteio do jogo fica diferente. Ele bate pro gol, Cássio faz defesa, Marinho rolou pra trás pra Marcos Leonardo. Por todos os ângulos pra você curtir, Marcos Leonardo. 1 para o Santos, 0 para o Corinthians. Soteldo, Marinho, Soteldo. Diga aí! Fiquei até tímido agora depois disso. Muito boa noite, torcedor fantástico. Boa noite a todos vocês que acompanham o meu canal. Eu sou o Vanderlei Correia, sou jornalista, torcedor do Santos Futebol Clube. E eu estou aqui para falar de Santos Futebol Clube, porque agora são pontualmente 19 horas e 1 minuto em São Paulo, em Brasília, né? Boa parte do nosso Brasil. E esse gol aí foi o gol que deixou o nosso dia mais feliz hoje, digamos assim, né? O Santos que venceu o Corinthians ontem no clássico regional, o Santos fez 1-0, gol do Marcos Leonardo, jogada que começou ali com o Felipe Jonathan, cruzando aqueles cruzamentos dele de 30 centímetros, mas foi na medida ali para o Soteldo. Soteldo chutou, Cássio defendeu, Marinho chutou também, mas errou ali o chute, a bola sobrou no Marcos Leonardo, que fez o gol. 1-0, o Santos venceu. Gol número 1000 na Vila Belmiro, desde 1959, hein? Gol de número 1000 na Vila Belmiro, desde 1959. E eu vou falar para você, o torcedor do Santos hoje está rindo à toa. Está rindo à toa. Com todos os problemas que o clube passou, você ganhar... você te ajudar a tirar a possibilidade de um rival não conquistar o título, que foi a vitória contra o São Paulo no primeiro jogo do ano, e eliminar as chances praticamente do Corinthians também de chegar à pré-Libertadores e de quebra avançar e se aproximar dessa vaga de pré-Libertadores é muito bom, né? É muito bom, né? Então, digamos assim, eu vou falar igual o Capitão Nascimento, né, do Tropa de Elite. Senhores, vocês fizeram o meu dia muito mais feliz hoje com essa vitória do Peixão diante do Corinthians ontem na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Deixa eu dar uma boa noite aqui para quem me acompanha, para quem já está ligado aqui, o John C. Boa noite, John. Boa noite para Ipeúna, Pauleta 99 Santos. Wilton Oliveira, parabéns, Vanderlei, pelo programa, é fantástico, obrigado, Wilton. Santista de Arapongas, no Paraná, que legal, olha lá no Paraná. Olha o Nicola Fake News, Soteldo no... eu nem repercuto esses caras falam, nem fica tranquilo. Último vídeo dele, né, desculpa, mas eu não, é o tipo de informação que eu não me atualizo por ali, só para, com todo respeito, mas eu não me atualizo por ali. Como que... Olha só, rapaz, a dúvida aqui do nosso querido Arnaldo Nunes Ribeiro. Como que funciona para participar do seu programa ou live? Tem que pagar para você ler os comentários? Porque eu já comentei várias vezes, você nunca citou meu nome. Ô, Arnaldo, me desculpa, Arnaldo. É que assim, às vezes, cara, ontem, por exemplo, na live, que chegou a ter aí 1.400 e tantas pessoas, imagina se todo mundo tiver ideia, se os 1.400 tiver ideia de mandar uma mensagem ao mesmo tempo. São 1.400 mensagens que chegam aqui e é humanamente impossível, cara. E eu separo por blocos. Eu começo a live fazendo um editorialzinho aqui, e aí eu fico ali uns 10 minutinhos lendo mensagem, igual eu tô lendo a sua aqui agora, que tá bem no começo aqui, ó. Tô lendo a tua mensagem, vou lendo, vou agradecendo e tal, e falando de opinião de alguns e tal. Aí eu volto a fazer um comentário. Vou até meia hora da live fazendo comentários e lendo mensagens aqui que mandam para mim, tá? Agora, não é obrigado a pagar. Agora, quem paga, quem tem um negócio chamado Superchat aqui, se você paga 5, 10 reais, quanto você quiser pagar, essa mensagem ela aparece em destaque, então ela tem prioridade. Eu tenho por obrigação de ler essa mensagem, porque ela tem prioridade, entendeu? Mas eu leio mensagens pagas, mensagens não pagas. Agora, acontece que às vezes eu não consigo ler todas as mensagens. Me desculpa, é uma coisa que eu gostaria de melhorar, mas não tem como, cara. Eu leio todas as mensagens assim e eu que opero tudo aqui, entendeu? Mas acredite aí que qualquer hora a gente vai ler a sua mensagem. Hoje mesmo eu já li aqui, ó. Aí, ó, o John tá até me ajudando aí, ó.
Eu mando um link depois de meia hora de live para todos participarem aqui e a gente conversar. André Carreiro, Lobato, boa noite, galera. Boa noite para você. O Adam Pires já por aqui também. Por que o Vanderlei não coloca um moderador no canal? Ei, Adam Pires, a hora que você tiver o teu canal, você vai entender por que eu não coloco um moderador. O Soteldo com certeza vai jogar contra o Fluminense. Do jeito que pulou no vestiário, não dá para acreditar que sofreu, Luizão. Ei, Cido, mas pega no pé do Soteldo, hein, Cidão? Pelo amor de Deus, hein, Cido? Cido acho que tá com saudade do Nilson, cara. Ele pega no pé, assim, com todo respeito, né? Tô brincando aqui. Mas ele pega no pé do Marinho e do Soteldo. São os melhores jogadores do Santos. Tá com saudade do Nilson, Cido? Vamos trazer o Nilson de volta, aquele que perdeu o gol na Copa do Brasil, tirou o gol do Ricardo Oliveira. Aí você sossega. Vanderlei, Zé Love fez gol hoje, Brasiliense foi para a final da Copa Verde, Agro Braga, boa. Vanderlei, ó o John, esse gol começou com o pé do Felipe Jonathan. Verdade, eu falei aí. Na área do... Sim, mas depois ele avançou e fez o cruzamento lá. É, rapaz, o Cido ele tá com saudade do Nilson. Tenho certeza que ele tá com saudade do Nilson, aquele que perdeu o gol na Copa do Brasil. André, pensei que essa diretoria seria diferente, mas por tudo que está acontecendo dá até medo, pois o presidente que chega na TV e diz que o clube não tem dinheiro e contrata técnico fora. Professor Luiz Bol. Professor, a gente já falou bastante sobre esse tema ontem aqui, de contratar um técnico de fora. E parece que vai contratar mesmo, tá? Por detalhes aí para se contratar um novo técnico, né? Então, vamos ver, vamos aguardar aí. Eles estão pagando muito de pepino, viu, professor? Eu acho que tem que dar um pouquinho de tempo aí para essa diretoria, esperar pelo menos 90 dias para os caras fazerem alguma coisa ainda, porque até agora é só apagar incêndios. Pode isso, Arnaldo, já diria Galvão Bueno, Santos Gol, grande Alexandre. Boa noite, Vanderlei. A uma vitória da Libertadores, se vencer o Fluminense já deve classificar, pois o Atlético Paranaense pega o Grêmio. Pois é. Eu acho que tem que fazer pelo menos 4 pontos. É uma vitória e um empate. Já que vamos acreditar, 2 vitórias é a melhor coisa que pode acontecer para o Santos. Grande Cleberson, boa noite para você. André Vandenbrand, boa noite. Arnaldo Antunes, entendeu, Arnaldo? Tá lendo? Já li 2 mensagens tuas aqui, hein, cara? É que às vezes não dá mesmo, cara. Às vezes não dá. E pode colocar moderador, pode colocar o que quiser. Senão eu não consigo falar. Se eu ficar lendo mensagem, eu não consigo falar. Então eu separo um tempo para ler mensagens, eu separo um tempo para falar do tema, eu separo um tempo para atender vocês, para falar com alguns internautas, e meia hora em diante eu coloco o internauta no ar aqui para a gente conversar, a gente bater papo, não é certo? Mas continuem mandando mensagens aqui. Anderson Vieira, Arnaldo, você acha que com a volta do Sanches no meio-campo, a prioridade de um time continua sendo meias armadores? Porque o time jogando com 3 volantes fica difícil alguém criar ali no meio. Claro que o Santos precisa de um meio armador, cara. Não dá. Não dá. Ivan Selingardi, grande abraço, Vanderlei, mora em São José dos Campos. Sempre estou ligado na sua live. Obrigado, Ivan. Obrigado mesmo pela sua participação. Ainda bem que você vê meus comentários, Vanderlei. Mas é que você manda bastante, né? E você tá todas as lives aqui também. E tá toda hora mandando. É o que eu falo. Continue mandando. Vão mandando os comentários que eu paro uma hora aqui para ler 20, 30 comentários aqui e eu acabo lendo de vocês, né? Mas às vezes pode acontecer que eu não leia. O Adam Pires, boa noite, Vanderlei. Parabéns, Santos, sempre Santos, verdade. Boa noite, Vanderlei. Soteldo joga domingo. Robson Martins de Niterói. Robson, eu torço muito, viu? O negócio dele é adutor. De acordo com o nosso Cido, ele estava pulando muito para festejar lá ontem, né? Só que às vezes o pular, eu corri maratona, eu já estourei o adutor e sei como é que é. O vasto medial ou o adutor aqui. Então, assim, você consegue pular. Pular você consegue. Correr em linha reta você também consegue. Agora você não consegue chutar a bola. Você não consegue chutar, você não consegue fazer o movimento do chute, entendeu? Mas pular, correr, você até consegue. Reto, em linha reta. Agora, se você tiver que fazer gingas, essas coisas assim, você não consegue. Mas, cara, os caras têm a medicina aí a favor, né, meu? Vamos torcer aí. Eu acho que é parabéns. Eu acho que é fundamental o Soteldo jogar pelo menos um tempo aí nesse jogo, né, contra o Fluminense, tá bom? Você viu o Lucas Veríssimo, estreou hoje, né? Mas não viu o jogo, não. Salve, salve, Sorocaba, abraço, Vanderlei, Roberto Carlos, o Edivaldo, abraço para você também. Felipe
Fenley, kkkk, tá rindo aqui. Pedro Rocha, aqui de Toledo, Paraná, vai pra cima dele, Santos. Anderlei, o Flamengo vai querer trocar. Ah, conversinha, viu, Agro Braga? Por enquanto, isso é conversinha fiada. Bom, deixa eu só atualizar vocês aqui de uma coisa, tá? O Santos está para anunciar a contratação do técnico Ariel Rolando, argentino de 60 anos, que era técnico de hóquei na grama lá na Argentina, um técnico estrategista, um cara de scout, um cara de resultados, de análise de resultados ali, um técnico com uma outra cabeça, tá? Que pensa o futebol de uma outra forma. Ele foi campeão com o Independiente del Valle, diante do Independiente contra o Flamengo há 2 anos aí, na Sul-Americana, lá no Maracanã, deu um pau no Flamengo lá no Maracanã e foi campeão. Ele foi campeão chileno agora com a Universidade Católica. Ele era o técnico do Independiente naquele ano que o Santos, em 2018, quando o Santos foi eliminado pelo Independiente, né? Ele é um técnico acostumado a trabalhar com base, trabalhar com poucos recursos. E aí, eu não estou aqui para defender a diretoria, mas eu entendo, vamos falar, só para fazer um exercício e relembrar, porque tem gente que talvez não tenha participado ontem da live, né? E a gente comentou muito sobre isso aqui. Por que o Santos buscou esse técnico? Não fechou com um técnico brasileiro, teoricamente um técnico mais barato. Primeiro porque, teoricamente, um técnico mais barato pode sair caro mais para frente. E esse técnico, o Santos está com problema de contratação. O Santos não vai poder contratar jogadores nos próximos meses aí, enquanto não resolver a questão do transfer ban. Esse é um ponto. Então, entenda, vamos raciocinar aqui com a diretoria do Santos. Bom, eu não vou poder comprar jogador, mas eu tenho uma base importante. E eu posso extrair mais dessa base se eu tiver um técnico que pense diferente. Pegue o exemplo do Sampaoli no Santos em 2019. O Jean Mota jogou o que ele nunca jogou na vida dele. Alguns outros jogadores ali, o Marinho falou que ele aprendeu a jogar futebol, muita coisa com o Sampaoli, que antes ele era só corrida, só correria. Entenderam? Então, um técnico de uma outra cabeça, um técnico cheio, que não tem mimimi, que não tem muito, que não vai ficar passando, que vai exigir mais os jogadores, isso pode ser benéfico, pode extrair mais esses jogadores da base, e aí a gente pode, quem sabe, descobrir até um meio armador nessa categoria de base do Santos aí, entre esses outros jogadores. Porque ontem, quem assistiu o jogo do Corinthians e Santos e Corinthians ontem, no primeiro tempo, você viu a carência que o Santos tinha ali. Um monte de volante ali no meio campo e não tinha uma criação. Os caras só tocavam de lado e tocavam para trás. Então, um time que joga para frente igual o Santos, você não ter um meia armador, um meia de criação ali, cara, o time fica muito penso, o time fica muito deficitário e muito previsível também. Então, a diretoria, pensando nisso, está estreitando aí as negociações com o Ariel Rolando. É possível que feche, deve ser anunciado. Ele já anunciou o desligamento dele da Universidade Católica, ele não treinará mais o time de lá, e é possível que amanhã tenhamos novidade. Não tem nada fechado ainda, não está nada fechado ainda. Eu só falo que está fechado na hora que assinar. Quiserem falar que está fechado, pode falar, não tô nem aí, cara. Não esquenta a cabeça, eu vou falar primeiro. Estou esquentando, eu quero dar a informação correta. A informação certa. Não adianta eu falar, porque, só para vocês terem uma ideia, é a terceira vez que o Santos tenta contratar esse técnico. 2 vezes não deu certo. Entendeu? Então é a terceira vez que o Santos tenta contratar esse técnico. Na gestão do Pérez foram 2 vezes. O Pérez tentou contratar e aí acabou fechando com o Jair Ventura. É o barato que saiu caro, lembra? Né? E aí depois tentou de novo contratá-lo, depois de demitir o Cuca, saiu em 2018, e aí acabou fechando com o Sampaoli. Então agora é a terceira vez. Se não for dessa vez agora, meu amigo, eu acho que tem alguma coisa que pode estar pintando uma sinergia ali, eu acho. E aí a diretoria deve saber onde que está colocando os pés e deve saber o que dá para gastar ou não. Porque se eles vão economizar com contratação, então eles podem investir um pouquinho mais no comando técnico. Isso é o que eu penso, tá? Isso é o que eu penso e é basicamente, acho que é a linha de pensamento do Santos Futebol Clube. Veríssimo jogou muito. Boa sorte pro Veríssimo, parabéns. Boa sorte. Boa sorte. Mas para mim saiu pela porta dos fundos. O que ele fez com o Santos não é só culpa dele, é culpa da diretoria também, culpa de um monte de coisa. Mas eu não gostei nem um pouquinho do jeito que ele saiu do Santos Futebol Clube e não curti nem um pouco. Bom, mas hoje, quinta-feira, é o dia de uma live especial, que é uma live que a gente vai falar sobre direito esportivo. Né? Vamos falar sobre o direito no futebol. E já está na ponta da linha aqui o doutor Léo Antunes, ele que foi do TJD do Rio de Janeiro. E a gente vai falar sobre temas importantes hoje aqui. Por exemplo, em 2003, foi criada, né, o Estatuto do Torcedor, né? O Estatuto do Torcedor, que foi criado em 2003. Pois é. Esse Estatuto do Torcedor,
Ele rege aí, eu vou só dar uma pincelada aqui, mas quem vai falar sobre isso aqui é o doutor Léo. Então tem muitas coisas que acontecem hoje no futebol que, assim, que são passíveis de se um torcedor pegar e entrar na justiça comum, ele pode até paralisar um campeonato, cara. E tem muitas coisas que às vezes o torcedor não sabe, não entende, o dirigente também não. Tem muitas coisas que estão previstas no Estatuto do Torcedor, né? Que foi criado lá, é a Lei 10.671, que foi criada lá em 2003. E que eu acho que cabe a gente falar um pouquinho, porque tem torcedor, às vezes, que faz um monte de besteira. Atira coisa em gramado, essas coisas e tal, e pode punir o clube e não sabe por que isso vai acontecer. Mas deixa eu dar uma boa noite aqui para o nosso convidado, doutor Léo. Tudo bem, doutor Léo? Como é que está? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Tudo certo por aqui, cara. É um prazer estar aqui de novo com vocês e falando sobre Santos e esclarecendo a dúvida do torcedor. Maravilha, maravilha. Hoje o pessoal está em festa aqui, porque o Santos venceu ontem, venceu o Clássico, e quando vence Clássico, o jeito que é bom quando ganha é ruim quando perde, né? Hoje sim, até sol fez aqui em São Paulo. O senhor que é torcedor do Fluminense, que é o adversário do Santos no final de semana agora. Santos e Fluminense com a molecada já classificado para a Libertadores da América. E se ganhar, se vencer no Santos no sábado, no domingo, o Fluminense pode entrar já na fase de grupos, né? A Libertadores da América. Muito bem, tá de parabéns aí o Fluminense, que é o adversário do Santos, mas domingo eu vou torcer pro Santos, senhor me desculpe, viu? Mas doutor, eu queria te contar uma coisa, e contar uma coisa para os torcedores. Em 1988, mais ou menos, ou 1989, eu colecionava aqueles álbuns de figurinha da Campeonato Brasileiro, certo, né? Copa do Brasil e tudo. E eu escrevi uma carta para o Santos. Ah, é? Uma carta, eu mandei pelo correio. Tava lembrando dessa história essa semana. Eu falei, vou contar pro Vanderlei e pros torcedores do Santos. E escrevi para todos os clubes que estavam no álbum de figurinha. E o Santos foi o único que me respondeu através de um Sedex, na época, uma carta, com uma camisa do Santos, aquela tradicional preta e branca. E foi a única camisa que eu tive de futebol de um time sem ser do Fluminense. Rapaz, olha só, você tem essa camisa? Você tem essa camisa ainda, não? Não tem. Não tem mais? Puxa, não tem. Vida, hein? Era tamanho para criança mesmo. Eu falava na carta, tenho 9 anos de idade, tal. Torço pro Santos. Mandei para todos os clubes. Isso em 88? 88? Foi mais ou menos isso, 88, 89. Vocês ver quem que era o presidente na época, em 88. Eu não lembro. Eu peguei ali e fui escrevendo, né? E o único que me respondeu foi o Santos. Olha só que legal. Hoje seria um e-mail, né, doutor? Ou um WhatsApp, alguma coisa do tipo. Doutor, vamos falar do Estatuto do Torcedor, né? Que foi um estatuto que entrou em vigor aí em 2003, né? E não sei, na época o senhor já estava no TJD nessa época, não? Não, 2003 não. Eu entrei em TJD 2008 ou 2009, mais ou menos. Bom, mas já tinha conhecimento do que acontecia e tal. E o Estatuto do Torcedor tem coisas ali que penalizam, inclusive torcedores, né? Penaliza o torcedor, dirigentes, uma série de coisas, de regras ali, que até um tempo atrás eram muito difundidas, né? Mas a coisa foi entrando no esquecimento, mas a regra continua ali, né? Se alguém pegar aquilo ali e for em cima, pode paralisar uma competição, né? Eu não sei se chega a paralisar a competição, apesar de ter algumas previsões ali bem rígidas, mas o que é bastante interessante no Estatuto do Torcedor é que ele traz um respeito maior ao próprio torcedor. Ele é um estatuto para proteger o evento desportivo e prevenir violências nos estádios, né? E aí imputar as responsabilidades. Todos os processos administrativos que eu falo são de TJD e STJD. Todos esses processos, eles, quando envolvem invasão de campo, lançamento de objeto, a pergunta que um auditor faz identificou o agente? Aí o denunciado vai falar, não, uma equipe, por exemplo, não identifiquei. Então a responsabilidade é sua e você vai responder aqui no TJD por essa infração disciplinar. Agora, se um tipo de denúncia ao juizado do torcedor, porque os estádios têm, né, um juizado de violência que trabalha ativamente durante uma competição.
aí identifica alguém, leva para lá, faz uma ocorrência policial, e essa ocorrência policial, identificando o cara, a pessoa que lançou o objeto ao campo, aí exime a responsabilidade do clube. Então existe essa dinâmica também no TJD, entendeu? Vamos falar de alguns temas aqui, vou citar aqui 5 e depois a gente discorre um pouquinho sobre eles aqui e libera para pergunta aqui para o pessoal também. Então vamos lá. Os crimes previstos aqui no Estatuto de Defesa do Torcedor. Promover tumulto, praticar ou incitar a violência no trajeto de ida ou volta no espaço de 5 quilômetros ao redor do local onde será realizado o evento esportivo. Ou seja, as chamadas brigas de torcida no entorno do estádio de futebol, né? Quer ver? O outro tema aqui é... Percebeu que esse tipo de crime, ele é previsto com pena de até 2 anos, tem multa e é praticamente identificar o agente. Sim. Ele é aplicado individual à pessoa física que praticou esse tipo de crime. Neste caso aqui, é só o torcedor, né? É o torcedor. Exato. Exato. Nem ser torcedor, às vezes é gente infiltrada ali, mas quem tiver envolvido nisso aqui, ou seja, o clube está eximido de qualquer responsabilidade nisso aí. Sim, aqui todo mundo assiste campeonato europeu, não assiste? Sim, provavelmente. Né? Na Europa você tem um sistema de identificação de torcedor violento, né? Principalmente aquelas torcidas mais violentas, os hooligans, por exemplo. Sim. Os estádios eles têm um sistema de identificação. O Brasil quer fazer praticamente o mesmo. O Estatuto do Torcedor, identificando esse tipo de ação, ele quer inibir completamente isso e trazer mais segurança para o torcedor assistir o evento. Eu lembro que a Federação Paulista, em 2003, logo na altura, eu fui transmitir uma Copa São Paulo de futebol juniores. São Paulo e Corinthians, eu lembro disso aí até hoje. No dia 25 de janeiro, né, eu fui transmitir esse jogo lá no Pacaembu e foi uma briga, era um quebra-pau, era a torcida dividida. Metade torcida do São Paulo, metade torcida do Corinthians. E eu lembro que na época, na ocasião ali, o Coronel Marinho, que é hoje da comissão de arbitragem, era pelo menos da comissão de arbitragem da Federação Paulista de Futebol, ele que era o comandante, responsável pela segurança ali. E foi uma batalha campal ali na frente do Pacaembu, ali na Praça Charles Miller, subiram para a Avenida Paulista, e cavalaria, e o quebra-quebra, e rojões, e estava tendo desfile, porque era aniversário da cidade de São Paulo, um quebra-quebra danado. Eu lembro que eu falando com ele, né? Eu entrevistando ele pela rádio, que eu estava fazendo, pela Rádio Amazonas, no caso, e ele me falou, olha, tem coisas que não tem jeito, a partir do Estatuto do Torcedor, vai haver um cadastramento de torcedores que fazem membros de torcida organizada, de uma série de coisas, e esses caras vão ser... Parece que até um certo ponto existiu isso aí, você chegava no estádio e tinha um sistema de câmera ali, na capital, né? Porque nos estádios do interior já era difícil de fazer isso aí, né? Estados que tinham menos estruturas e tal. O senhor sabe como é que anda isso aí hoje? Como que tá essa questão de identificação? É que agora não tem torcida, né? Mas eu falo, até 2019, isso ainda está funcionando, doutor? Pode repetir de forma resumida que falhou aqui o sinal? Então, eu estou falando o seguinte, que existia, de 2004 para cá, um sistema de cadastramento de torcedores, né? E esse torcedor que tinha algum problema tal, ele já aparecia, quando ele chegava ali, se identificava, já aparecia lá se ele tinha alguma punição ou não, ele não podia ou não entrar no estádio. Sim. Tudo bem. Hoje nós não temos mais a torcida. A torcida não está afastada do estádio faz um ano já, praticamente. Agora, esse sistema ainda existe? O senhor consegue me dizer isso ainda ou não? A última vez que eu tive conhecimento da existência desse evento, ele estava funcionando, inclusive no Rio de Janeiro. Depois que eu vim para cá, para Rondônia, e no final do ano de 2019, eu não consegui identificar, não. Mas acontece que a pena, quando ela é aplicada pelo Estatuto do Torcedor, e o torcedor ele é fichado, dizendo que ele está suspenso de participar da praça de desporto, do evento desportivo, e aí existe um controle sobre isso, é onde entra esse tipo de situação que você falou. Né? Quando o torcedor passa por um determinado evento danoso, por exemplo, esse caso que nós acabamos de ler aqui, que é o tumulto, incitar a violência. Se esse cara for condenado, por exemplo, a suspensão de alguns jogos ou reclusão, ele vai estar fichado e não vai poder mais participar de eventos. Aí tem esse controle, sim. Certo. Legal. Então quer dizer que ainda continua. Vamos para o próximo tema aqui.
Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta a respeito disso aqui. O Etimizob está dizendo aqui, aonde um país que não tem disciplina, é isso que devemos, é isso que vamos, briga de torcedor, tá falando aqui. Que mais? Tem meninas também para... Não, estão falando de outras coisas aqui, eu ver se estão falando sobre o tema, sobre jogadores. Bom, vamos lá, vamos avançar aqui com o próximo tema aqui, que seria invadir a área restrita aos competidores, a famosa invasão de campo. Isso aqui é uma coisa também que era chato, né? Hoje as TVs, elas nem mostram mais isso quando acontece num jogo, né? Quando está tendo uma transmissão, isso é no mundo. Pode ser Champions, final de Copa do Mundo, eles cortam a imagem para não dar a visibilidade para o engraçadinho, né? Sim. A invasão de campo, ela também, além de ser prevista no estatuto, né? Ela está prevista no CBJD. Então, também a equipe, ela é punida se for invasão de campo de atleta, de treinador, de comissão técnica e dentre outros envolvidos no evento esportivo, e também do torcedor quando invade a campo. Por isso que é interessante ter um estatuto como esse, né? Nós tivemos um comentário aí falando da questão do país e tudo mais, mas falando de futebol, a gente não consegue conter a torcida, né? É verdade. Infelizmente, a gente não consegue. Mas esse estatuto vem para dar um equilíbrio, sim, na participação, na realização do evento, né? Uma das coisas que mudou muito no Campeonato Brasileiro é o seguinte, quando o torcedor atirava alguma coisa no gramado, né? Na Vila Belmiro isso aconteceu muitas vezes. Terminar o jogo, ter rádio, chinelo, latinha não, porque não se bebia, mas rádio, pilha, relógio, bengala, dentadura, tinha de tudo, cara, na Vila Belmiro, né? O clube tomava uma punição. E hoje, o que acontece nos estádios? Quando isso acontece, que o clube vai tomar uma punição, vai perder mando de campo, essas coisas e tal, a própria torcida aponta quem foi o cara que fez aquilo, né? Sim, porque exclui a responsabilidade do clube. Isso. Então, isso é legal, né, desse estatuto, porque você joga a responsabilidade do torcedor. Ó, você tá fazendo isso aí, teu time vai ser punido. Aí os torcedores vão lá e às vezes até se exaltam, né? Acaba dando uns tapas na orelha, esquentando a orelha do cara lá e o bicho pega. Exatamente. Muito bom. Vamos Mas lá. É bom ter esse tipo de legislação. Esse tipo de legislação é excelente. Agora, se funciona ou não, são outros 500. O Brasil, ele é um país cheio de legislação. Cheio de Verdade, lei. né? Eu uma vez fui no Panamá, fui dar uma palestra sobre legislação brasileira na Federação Panamenha de Futebol. Estou falando do ano de 2011, mais ou menos. Cheguei lá na Federação Panamenha e queria explicar para a federação como funciona o sistema de registro de jogador no Brasil e a relação entre atleta e clube, o vínculo trabalhista e o vínculo desportivo. Eles não têm uma legislação específica. Eles pegam a legislação trabalhista do país e adaptam a questão desportiva do país. Pelo menos isso lá em 2011, na época que eu fui. Então, nós aqui, em comentário de América Latina, nós estamos muito avançados. Nós avançamos bastante com relação à legislação para futebol. Legal. Ó, tem aqui o Juvenal Guerra tá falando aqui. Vanderlei, esse estatuto do torcedor é basicamente para encontrar maneiras de punir e não para disciplinar nada. Só deveres e poucos direitos na prática. Aí depende do ponto de vista, né? Depende do ponto de vista, Juvenal, mas obrigado pela sua participação aqui. Eu vejo isso também como uma evolução, né? Eu acho que pelo menos o Estado, ele começou, deu um pontapé inicial aí. Sim, eu concordo com isso, porque na coisa. Agora, depois a gente vai entrar num outro tema, que são a questão das brigas de torcida. Por exemplo, em São Paulo é torcida única, não acabou. Agora não tem mais torcida única. Tipo, o Estado se exime da responsabilidade, porque dentro do estádio quase não tem briga. A briga acontece no entorno do estádio, que aí é um problema do Estado, mas aí eles evitam o problema, né? Mas a gente vai entrar nesse tema aqui já. Vamos só falar sobre o outro aqui, que é aqui, ó. Portar, deter ou transportar no interior do estádio, em suas imediações ou no seu trajeto, em dia de realização de evento esportivo, qualquer instrumento que possa servir para a prática de violência. Voltamos a falar das torcidas de novo, nas guerras de torcidas, né?
Que acontece aqueles encontros, aquelas batalhas campais ali com pau, ferro e arma de fogo, inclusive, né? Sim. Isso é uma forma de prevenção, né? Certo, um artigo que fala sobre prevenção de tumulto. Porque o torcedor, quando está na euforia e leva bambu para a bandeira, na minha opinião, o povo brasileiro ele se exalta muito com futebol. E aí vai levar a violência com certeza, e o Estado tenta coibir esse tipo de ação de torcedores violentos, né? Mas também eu tenho uma opinião de que acaba com o espetáculo. Eu acho tão bonito você ir para um estádio e ver aquelas torcidas organizadas com um bandeirão entrando, né? Tradicional, contando a história do clube. Mas eu acredito que o torcedor mesmo, a torcida organizada, ela não vai ao estádio para praticar esse tipo de crime. Ela vai ao estádio para poder abrilhantar mais ainda o futebol, porque o futebol não é o que é hoje sem a torcida organizada. Sim, eu uso um exemplo aqui. Eu fui muitas vezes no Pacaembu e na Vila Belmiro, mas no Pacaembu é um negócio interessante, porque a torcida jovem do Santos, ela fica ali no portão de entrada, né? Atrás do gol ali do portão de entrada do Pacaembu, né? Quando você entra ali de frente com o tobogã, a torcida jovem sempre fica ali. E ali é o seguinte, quando eu vou ao estádio, eu gosto de ir para curtir o evento, né? Um dia é um match day, na verdade. Eu vou lá, eu gosto de comer um sanduíche ali em volta, tomo ali um negocinho, converso, encontro com muitas pessoas ali, bato papo, aquela coisa tal. E aí, quando você entra, eu entro tipo meia hora ou 40 minutos antes, eu já entro no jogo, né? O pessoal tá perguntando se vai ter link, daqui a pouco tem um link, sim. Daqui a pouco eu vou liberar o link, gente, para perguntar. E aí, o que acontece? Então você tá ali, às vezes você tá distraído, o time tá no aquecimento ali, cara, a torcida vai se organizando, do nada, assim, daqui a pouco explode aquele negócio, aquele mar branco, assim, aquele barulhão, rapaz. Tem ali, 3, 4 mil torcedores ali que muda completamente, aquilo chega a arrepiar, cara. Chega a arrepiar. Imagina como como seja no Maracanã, na Vila Belmiro também. Mas no Pacaembu é um negócio assim que causa arrepio. Você entra no ritmo do jogo, você já começa, você não vê a hora do time entrar, você já começa a ficar em pé, é aquela coisa. Então a torcida tem um papel fundamental, é a torcida organizada. Essa festa. Agora, em toda a organização tem os infiltrados, tem gente que está ali usando daquilo ali para fazer outras coisas, né? Infelizmente. Fazer o quê, né? Exato. Vamos lá, deixa eu falar do outro tema aqui. Esse aqui que é importante. Ó. Alterar o resultado da competição. Olha, isso está previsto também no Estatuto do Torcedor. E aí que eu falo. Por exemplo, agora com o advento do VAR, né? Você pode alterar o resultado de uma competição, ou o árbitro, aquela coisa e tal. Mas como que acontece uma punição nisso aqui? Porque são coisas que fogem do controle aí. Vira e mexe, alguém entra com uma ação ali, porque não sei o que. Esses dias mesmo teve um jogo do São Paulo e Grêmio, que teve um torcedor, parece que entrou com uma ação. Não era um jogador torcedor do Flamengo também, entrou com uma ação. Não era o Flamengo que entrou, mas sim o torcedor. Porque as federações têm um pacto aí com os clubes, se o clube entrar na justiça comum, ele perde pontos. Enfim, mistura as coisas aí. Mas o que seria isso? Alteração de resultado. Você já por acaso viu algum resultado positivo de ação judicial de torcedor contra uma competição? Eu nunca vi. Né? A alteração de resultado, na verdade, ela é prevista no Estatuto, ela vai se confundir um pouco com o que está previsto no CBJD. Né? Agora, esse tipo de previsão legal no Estatuto, ela vai vislumbrar mais a infração penal, não na questão da infração administrativa. E aí também vai de encontro com aquela regulamentação sobre o VAR. Né? Nós temos que depois fazer uma pesquisa sobre o VAR e trazer uma live falando sobre VAR e avaliar essa questão de se é vantajoso, se não é vantajoso, que prejuízo isso pode causar ou que benefício isso pode causar para o evento desportivo. Aí a gente vai ter que convidar um árbitro também para bater esse papo e ele falar do ponto de vista dele. Teve Sim. gente aqui, bastante pessoas aqui na live falando que foram da torcida jovem, estão aqui gostando aqui da conversa também. O Eiti Mizob está dizendo aqui. Vem que o bonde da PJ é guerreiro, está dizendo aqui o Walter Vieira.
Ó, o Cido Farias está falando aqui, ó. Proibiu o cabo de madeira na bandeira. Permitiram o cano de PVC. Os caras enchiam o cano de cachaça e dentro do estádio enchia a cara e bebiam pinga. O torcedor é muito criativo, cara. O torcedor é muito criativo. Eu vou te contar um negócio, viu? Ó, o Juvenal tá dizendo aqui, ó, Juvenal Guerra. De 2003 para cá, o que o Brasil ganhou? Vasco, Botafogo, Palmeiras e outros grandes clubes visitaram mais uma vez a segunda divisão e a falência dos outros clubes. Houve alguma evolução? Não, mas aí não é o tema aqui, cara. Estão falando aqui é coisa disciplinar. Aqui não é questão técnica. Estão falando de coisas disciplinares aqui. Vamos lá para mais um outro tema aqui, só um minutinho. E eu já vou liberar o link aqui para o torcedor perguntar aqui para o doutor também. Vender ingresso por valor superior ao estampado ao bilhete. O popular cambismo. Isso aí não vai acabar nunca, né? Nunca acaba. Isso nunca acaba. Existem empresas, entre aspas, que trabalham na frente dos estádios em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Eu já tive a oportunidade de ver isso acontecer lá no Rio e no Maracanã, de pessoas que, Copa do Mundo, eles conseguem ingresso, eu não sei como, eles viajaram para a Rússia para vender ingresso lá fora, na porta do estádio. Isso é uma coisa que nunca acaba. Mas tem que ter previsto na lei. É aquilo que eu estava falando. O Estado ele tenta proteger mais o torcedor. Apesar de que existem pessoas que violam a legislação. Entendi. Isso aí é a coisa. Agora, o que vira e mexe, a polícia pega alguém lá, né? Na hora lá. Não sei o que acontece depois. Mas pega, né? Sempre pega, né? É encaminhado para a delegacia. Quando tem o juizado do torcedor, é encaminhado para o juizado do torcedor. E aí ele responde por esse tipo de infração, de crime, e é fichado, não vai poder mais ficar por ali em volta da praça de desporto, para tentar impedir a atuação desse cara. Né? Adianta em termos de estatística e em termos de funcionamento e aplicabilidade legal. Porém, praticamente, o cara sempre vai estar lá vendendo ingresso. Entendi. Bom, deixa eu liberar o link aqui para o pessoal mandando pergunta e eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou contar um testemunho meu aqui a respeito de ingresso com cambista. Eu fui uma vez assistir um jogo do Santos no Pacaembu, não lembro que jogo que foi, cara. Eu sei que tinha um amigo, vou colocar aqui o link, quem quiser entrar para fazer perguntas aqui para o doutor. E eu comprei o ingresso, dei o ingresso para ele, não sei o que e tal, e aí chegou uma pessoa nova lá e tinha que comprar o ingresso. Eu falei, putz, fica com o meu ingresso e eu vou ali buscar um outro ingresso para mim. E aí eu saí, o cambista veio e ficou me enchendo o saco, e tava quase na hora do jogo. Cara, aí eu comprei. Eu comprei, na hora que eu dei o dinheiro pro cara, eu já me arrependi. O cara virou um canudo. E a hora que eu entrei, obviamente, o ingresso era falso, né? Porque de noite você não presta atenção nos detalhes e tal. Falei, toma, burro, toma, vai, larga a mão de você ver. Ou seja, não comprem ingresso de cambistas, por favor, não faça isso. Quando tiver jogos novamente, não faça isso que vocês vão se ferrar. Tem que se programar, né? Se programa. Mas, na verdade, e eu nunca tinha comprado. Aí eu comprei, lógico, me ferrei, né? Então, foi R$60, alguma coisa. Era um jogo do Campeonato Brasileiro, inclusive. Em 2017 ou 2016, só alguma coisa assim. Mas, enfim, eu sou sempre a favor. Agora tem essa questão de sócio-torcedor, facilitou um pouco mais a proximidade da torcida com o clube e até o acesso ao ingresso. É verdade. Vamos falar com o torcedor aqui, que já tem pergunta para você aqui. Fala, Alexandre, tudo bom, meu caro? Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, Alexandre. Eu queria uma camisa dessa branca, ó. Essa camisa é bonitona. Eu tinha aquela listrada preta e branca quando era criança. Não sei se você viu a história que eu contei. Eu vi da última vez. Agora, isso daí é fácil. Tem que se inscrever no canal aqui, Se Fala de Santos, e participar de um sorteio. Essa daqui eu ganhei no canal, viu? Bacana. Então, vamos lá. Mais ou menos aí saiu um assunto antes de uma pergunta que eu queria fazer, mas eu vou fazer assim mesmo. O caso aí é mais disciplinar. O que acontece? No caso, por exemplo, como houve um erro absurdo, como houve, por exemplo, em 95, né? Aquele erro do juiz que tirou o título do Santos, isso, aquilo, outro. Se
eu, como torcedor, quiser fazer algum tipo de representação quanto a isso, tem algum meio que eu possa fazer isso, né? Ou pelo estatuto mesmo do torcedor, ou por outro órgão onde eu possa fazer isso, né? E para fazer isso, eu preciso ser afiliado ao clube, eu preciso ser sócio, alguma coisa nesse sentido? E a outra pergunta, já para terminar a minha participação, é o seguinte: no caso de uma violência ou uma infração, aí o cara tirar um negócio, um objeto no campo e tal, e a gente sabe que tem muita malandragem. Muitas vezes já tem um jogo próximo previsto, assim, e às vezes o cara é um infiltrado, como já falaram aí. Tem alguma coisa que eu, como torcedor, me sentindo lesado pela ação desse cara, que eu posso fazer a nível particular, vamos dizer assim? Você pode fazer tudo o que você quiser, da maneira que você quiser, desde que esteja previsto na lei. Aí agora vamos aos efeitos, né? Que geralmente a pessoa pergunta, não, eu posso? Pode. Aí, dentro do direito desportivo, quando a gente estuda esse tipo de legislação, existem os princípios básicos, principalmente falando de Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E um dos princípios que foram inseridos no CBJD é a permanência da competição, é o princípio do pro competitione. Aí eu vou te responder te fazendo uma pergunta. Você acha que, como torcedor, pessoa física, sozinho, ajuizando uma ação na esfera civil ou provocando justiça desportiva, você vai conseguir parar ou reverter o resultado de um campeonato e envolver toda a tabela de jogos que aconteceram dali para trás, ou então modificar na pontuação daquela competição? Infelizmente, isso não vai acontecer. Infelizmente, você pode mover, mas o resultado positivo para você não vai vir, porque você vai esbarrar nessa questão dos princípios, entendeu? Agora, se você for violado no seu direito de consumidor, de ter comprado um ingresso e, por exemplo, foi numa cantina comprar alguma coisa, o produto está estragado, ou então não ter o espetáculo e você não recebeu o valor do ingresso de volta, aí nós estamos falando do torcedor consumidor que tem o seu direito violado e que você pode judicialmente conseguir, e aí sim vai obter o seu êxito. Agora, mexer no resultado de uma competição, você não é pessoa competente para isso, envolvida naquela competição. O que deveria ser feito é o próprio clube, a diretoria se reunir, né? Aí eu falo como profissional da área, movimentar alguma ação judicial ou administrativa, dependendo do tipo de infração, e até prestar conta com a torcida, porque eu acho que quem faz o futebol, além dos atletas, é a torcida. A torcida faz parte do evento desportivo e ela precisa saber o que está acontecendo dentro da parte administrativa do clube. Então, a movimentação da diretoria do clube é muito importante dentro dessas questões que você está colocando. Beleza, Alexandre? Mas faltou mais alguma coisa, doutor, Alexandre? Não, só um complemento. Só um complementozinho. Eu estou falando pela live anterior que você falou. Vamos lá, tudo bem. Eu sei que eu sozinho não vou conseguir, mas aquela questão do protocolar, né? Vamos supor que eu e mais várias pessoas tomem essa atitude. Numa questão futura, talvez isso pode gerar alguma coisa, né? Sei lá. Conteúdo probatório. Aquela live anterior. Dano que a gente sofreu, tanto por parte do erro do juiz. Isso. Então, naquela live que nós falamos anterior, falamos de VAR, né? Falamos de erro de fato, né? E erro de direito. Esse tipo de protocolo que se faz contrário àquela decisão de arbitragem daquela partida vai demonstrar um conteúdo de prova que você pode usar futuramente para aquele árbitro que causou alguma lesão àquela equipe não apitar mais jogos daquela equipe naquela fase de um determinado campeonato. Aí, no caso, vocês como torcedores protocolizariam uma insatisfação contra aquela decisão de arbitragem, sem uma garantia de resultado positivo para vocês, mas vocês manifestariam a insatisfação de vocês, encaminhariam aquele protocolo para o próprio clube e falaria: clube, nós somos torcedores de vocês, estamos com vocês e esse é o nosso manifesto. Na próxima vez que esse árbitro for escalado para a partida do Santos, não queremos
a cópia do documento do nosso protocolo está aqui. Junte no seu procedimento numa próxima oportunidade contra esse árbitro. E aí o clube vai ter um conteúdo probatório. Eu falo isso porque eu fui auditor do TJD. E às vezes o advogado chegava na tribuna e falava assim, mas esse árbitro costuma prejudicar os clubes. E eu, como juiz auditor do tribunal, falava, tá bom, doutor, o senhor trouxe alguma prova disso? Pois é. Aí ele falava, não. Olha só. Então, olha como é importante a participação da torcida nisso aí, né? Só um exemplozinho, doutor. Por exemplo, vamos supor que eu, o Vanderlei e mais todo mundo que estivesse no Pacaembu tivesse feito esse protocolo contra o Márcio Rezende em 95, talvez ele não lesaria 10 anos depois o Inter contra o Corinthians, entendeu? Exatamente, porque você vai começar a cercar toda essa situação e vai mostrar para a federação a insatisfação quanto àquele árbitro, a federação vai se interessar em olhar por ele, através da comissão de arbitragem, e a federação vai ver que tipo de prejuízo eu vou ter com esse árbitro apitando um jogo do Santos, que é um time tradicional, que tem torcedores centenários, que é de família, e que tipo de prejuízo eu vou ter com um evento desportivo colocando esse árbitro lá, dentro das 4 linhas. Por isso que eu falo, não é um resultado que você vai ter positivo de imediato, mas você vai começar a construir, vai fazer uma construção com aquele tijolo, quando você precisar futuramente. É só anotar o nome dos árbitros que estão prejudicando o Santos aí, a gente já começar a se mobilizar. Obrigado, Alexandre, pela sua participação. Abraço. Obrigado. Valeu. Bora, vamos lá. Show de bola a pergunta do Alexandre. Interessantíssimo, eu não sabia disso aí, que dava para cercar. Olha só. Mas não dá, a questão é essa, o Vanderlei, não dá. Sim. Você só vai construir uma dinâmica de prova para um dia, se você precisar, tá aqui. Se a cada ano o árbitro recebe uma saraivada de protestos desse aí, protocolado, não sei o que, tá falando, esse cara tem que ser banido, esse cara não pode mais apitar, né? Exatamente. E aí responsabilidade, enfim, pode ser que resolva. É uma possibilidade. Vamos lá, tem mais torcedor aqui, tem mais internauta ligado aqui. Fala, Eric, tudo bem? Boa noite. Então, vou complementar o que o meu amigo do Tabuão falou. Eu estava no estádio, aquele jogo lá também, do Botafogo. Eu estava na linha do gol, do lado do gol que aconteceu o gol do Camanducá e o gol do Túlio. Qualquer pessoa naquele lance, da arquibancada, o bandeirinha estava na linha, viu o impedimento, que não era um impedimento de linha, era um impedimento de metro do Túlio. E viu também o gol legítimo do Camanducaia, que eu estava naquele gol também, que ele veio de trás, ele não foi 1 palmo, foi 1 metro. A pergunta que eu faço é o seguinte, tudo bem, entra com protocolo, mas o juiz ele não pode ser punido, porque logo depois esse juiz ele foi promovido a árbitro da FIFA. Ele foi promovido a árbitro da FIFA, cometendo 2 erros desses que foram comprovados na televisão depois. Como é que um cara desse é promovido? Se não demonstra algum esquema armado? A questão de toda a constatação que vocês tiveram como torcedor pode ser motivada para o clube acionar o Tribunal de Justiça Desportiva, como eu falei lá na live passada. Existe um artigo no CBJD que fala notícia de infração disciplinar. Dentro do TJD, existem as infrações disciplinares praticadas por árbitros. Então, se o clube pega e faz uma petição, que é uma notícia de infração disciplinar informando para o tribunal, olha, esse árbitro aqui apitou errado, violou a regra tal, aconteceu isso, a prova de vídeo eu vou juntar aqui, ó, tá a prova de vídeo, foto, depoimento de torcedor, os torcedores protocolaram reclamação do árbitro na federação, tá tudo aqui, procurador, eu quero que você ofereça essa denúncia. Aí o procurador vendo tudo aquilo, ele vai avaliar, realmente tem indício. Aí ele faz uma denúncia contra o árbitro. Aí, com essa denúncia contra o árbitro, o torcedor pega a denúncia, tira a cópia, vai lá na federação, procura a comissão de arbitragem, protocola a reclamação e junta lá. Se o árbitro for absolvido ou for condenado, a gente não sabe, vai depender da comissão. Se ele for condenado, vai sujar a ficha disciplinar dele. Se ele for absolvido, não vai constar na ficha disciplinar dele. Agora, se ele foi para a FIFA ou não, já é um
outro departamento. Então, depois de um jogo desse, que a televisão mostra 2 erros assim, grosseiros, o cara ser promovido para a FIFA, o Montenegro estava nesse jogo, o Montenegro era novo, ele estava do lado da torcida do Botafogo, que estava no canto do Pacaembu. Ele vibrava, cara, ele vibrava. Mas tudo bem, viu, doutor? O Botafogo tá pagando, já vai cair de novo aí. O único título que eles ganharam, eles não ganharam, que o título é nosso. Parabéns aí, doutor, pelas explicações aí. Valeu. Parabéns, Vanderlei, pelo trabalho aí, viu, Vanderlei? Obrigado. Um obrigado, Eric. Obrigado, Eric. Você vê que as coisas, elas parecem assim que tem que persistir, né? Não são coisas imediatas, como tudo, né? O direito, seja na vida política, na pública, ou no desporto também, não é uma coisa tão rápida assim, né? Tem ações, algumas coisas acontecem mais rápido dentro da competição, mas outras nem não existe uma fórmula. Não é exato. O direito ele não é exato, a legislação não é exata. Cada um tem uma interpretação. E aí, quando nós não estamos satisfeitos com resultados, nós costumamos a colocar culpa em outras coisas, né? Que não conseguimos obter o nosso resultado. Mas se a gente conseguir fazer o passo a passo do que realmente tem que ser feito, é uma forma de fazer uma construção de prova. O Cito Farias está falando aqui, aqueles julgamentos suspeitos que acontecem no STJD e fica com dúvidas. Teria que ser mais específico aqui para a gente poder debater melhor esse caso. Esse tipo de pergunta, Vanderlei, eu acredito que o Cito Farias quer saber assim, às vezes existem julgamentos no TJD ou no STJD que para o torcedor não fica bem claro, né? Por exemplo, uma infração disciplinar de um técnico, de um treinador de futebol que xinga o árbitro, e aí é da equipe adversária, e o cara que é torcedor da outra equipe fica querendo a expulsão daquele árbitro, daquele treinador de imediato, e o árbitro não expulsa. E ao longo da partida, o treinador vai continuando a praticar o mesmo tipo de infração, xingar o árbitro. Quando chega no final da partida, o árbitro expulsa. Ele vai para o tribunal e no final é absolvido. E o torcedor vê tudo isso pela televisão. Aí vira um julgamento suspeito, né? Falando em televisão, vamos entrar num tema aqui. Como é que você está de tempo aí? Você tem mais uns minutinhos? Como é que tá? Nós estamos falando com torcedores do Santos, então tem todo o tempo do mundo para eles. Então vamos lá, vamos falar de VAR, de árbitro de vídeo. Tudo bem. Eu tô entendendo, agora não está tendo torcida nos estádios. O VAR hoje ele acontece apenas nos jogos de primeira divisão, onde, teoricamente, os estádios, que são arenas, que o Brasil foi Copa, sediou Copa, era para ter um monte de estádio, tudo arena aí, equipadas com telões, com vídeos, essas coisas e tal. Quando um árbitro marca um pênalti, vai lá, assiste na televisãozinha lá, esse lance não passa no telão. Vamos supor que o estádio está cheio de gente, cheio de torcedores que pagaram ingresso, consumidor, compraram ingresso e querem transparência na coisa. O árbitro vai lá e anula o pênalti que deu, porque ele viu na televisãozinha ali, no vídeo, que não foi pênalti e tal. E o torcedor que está no estádio, ele não está sendo ludibriado ali, porque ele não está vendo o lance. Ele viu o lance ali na hora, que todo mundo viu. Mas depois é uma decisão que é tomada por um árbitro. Nem na televisão eles mostram isso, eles mostram alguns lances, e outros nem tanto. Aí você começa a ver que o VAR está descalibrado. Esse foi o novo termo que a gente ouviu esse final de semana. O VAR descalibrado, os caras não funcionam. Isso está me cheirando coisa estranha, doutor. Agora me diga uma coisa. Esse torcedor, daqui a pouco, a hora que voltar a torcida para o estádio, esse não teria que ser uma obrigação mostrar ali o lance para o torcedor, o consumidor ver o que ele está comprando, se está sendo igual acontece na NBA e também no futebol americano? Eu vou te dar 2 respostas. Advogado, ele não vai te dar nenhuma resposta concreta em que todo mundo concorde. A primeira resposta, como consumidor, sim, ele pelo Código de Defesa do Consumidor ele tem direito de ver aquilo ali porque ele está pagando aquele evento. Foi um artifício que a CBF criou o VAR para poder melhorar e esclarecer as infrações dentro de um campo de jogo. Ele tem o direito de ver, ele pagou o ingresso, ele é consumidor. A segunda resposta que eu vou te dar, eu não conheço o regulamento sobre o VAR. Eu preciso ler para poder te dar uma opinião
mais concreta sobre isso. Se eles não mostram, é porque tem alguma previsão específica para isso. E aí entendeu? A gente fica, aí o futebol continua com a caixinha preta, né? Porque você ele vê sempre na NBA, vai ter a caixinha preta. Então, mas é complicado isso, né? Porque você vê, na NBA, né? Que é a National Basketball Association, melhor basquete do mundo. Quando tem uma revisão de lance, você acompanha em tempo real até a discussão dos árbitros. Do árbitro de vídeo ali com o árbitro de coisa, e o lance mostra no telão. Ou seja, sim, o consumidor, aquele que pagou o ingresso e está no ginásio, no caso ali, ele está vendo todo o lance. No futebol americano, esses dias nós tivemos uma final do Super Bowl, e é a mesma coisa. Tem o lance, o pênalti ali, alguma coisa assim, o árbitro fala, ó, tô te dando cartão amarelo porque você fez isso, aquilo outro. E todo mundo no estádio está ouvindo. Né? Olha a diferença, né? E na televisão passa de todos os ângulos possíveis, ou seja, para não restar dúvida. Agora o futebol é essa caixinha preta. Você vê que em algumas competições, no campeonato inglês, quando acontece um lance duvidoso, na hora, o lance em revisão, né? E já aparece nos dois ângulos assim. E aqui é o lance que eles querem mostrar. Não aparece todos os lances na TV, é um negócio muito esquisito isso, né? Sim, aí eu te falo, Estados Unidos... Você vai no mercado, você pega uma latinha amassada, você tem desconto. Aqui no Brasil, você pega uma latinha amassada, pode estar estragada, para trocar você tem que brigar e sair no tapa com o gerente do mercado, para conseguir trocar uma latinha que está estragada. Aí aqui vai falar que futebol é diferente de basquete, lá tem ponto corrido e chega até 100. Futebol não. É muito complicado esse tipo de situação. Na minha opinião, deveria sim passar em tempo real e ser igual na NBA. Pois é. Triste, né? É triste, porque a gente tinha tudo para ser uma coisa mais transparente. Sim. Né? Eu tô temendo porque pode acontecer nesse final de semana, viu? Tô temendo porque pode acontecer, porque vai ter um jogo Flamengo e Inter. E o Inter é um time acostumado a ser enrolado em finais de campeonato. E é praticamente uma final, porque o Inter tem um ponto na frente. Se o Inter empatar e continua com esse ponto, vai para a última rodada. Contra o Corinthians em casa. E o Flamengo é um time que sempre tem uma ajudinha, uma mãozinha, aquela coisa e tal. E tomara, viu? Tomara que eu esteja errado, que eu esteja secando, que não aconteça nada fora do gramado ali, nenhuma interferência externa, mas olha, não sei não, hein? É bom o pessoal ficar de olho aí. Vamos falar com mais um torcedor aqui? Vamos. Que é o Juvenal Guerra. Tudo bom, Juvenal? Boa noite. Opa, boa noite, Vanderlei. Tudo bem? Boa noite, Juvenal. Tudo bem? Tranquilo. Eu tô falando de Ferraz de Vasconcelos, aqui próximo à Zona Leste, aqui. Boa! Primeiro município depois da divisa de São Paulo e aqui Ferraz, divisa com Poá, Itaquaquecetuba, Mauá. Perto do Rodanel aí, né? Passa pelo Rodanel, só que Ferraz não tem entrada pro Rodanel, né? Sim. Eles prometeram uma entrada aqui, mas não tem. Para você entrar aí no Rodanel, você tem que ir até Poá, fazer uma... E para voltar, quando eu fui muitas vezes para Santos, para voltar pelo Rodanel é rápido, só que você não tem como sair do Rodanel. Aí você tem que ir até o final do Rodanel para voltar. Mas é isso aí. Eu parabenizar o membro aí da CBF. Na verdade, esse órgão não é vinculado à CBF, doutor, ou não? Qual órgão? O órgão que o senhor... o TJD, você fala? Não. Então, o STJD não é vinculado à CBF, é um órgão praticamente particular, é isso? Não, é um órgão independente da CBF. É um tribunal. Raciocina da seguinte maneira, para a gente entender melhor. Você mora em que estado? De São Paulo? São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ele pertence ao estado de São Paulo, certo? Uhum. Quando você paga umas custas processuais para o Tribunal de Justiça de São Paulo, você paga as custas para o estado, certo? Quando você vai para o Tribunal de Justiça Desportivo, no caso do TJD de São Paulo, você paga as custas direto na Federação de São Paulo. Quando você vai para o STJD, que é nível nacional, você paga as custas diretamente para a CBF. Só que a CBF é um órgão independente e o STJD é um órgão independente também. Eles não têm nenhuma relação direta. É só questão de administração e sustento.
Então, mas por ser independente, ele não tem muito poder, não? Você não acha? Tem. Pela lei, ele tem que ter muito poder, sim, para decisão, independente de interferência. O STJD, por exemplo, ele pode colocar o presidente da CBF fora de circuito. Eu participei do TJD da Federação de Futebol de Futebol Salão do Rio, TJD Futsal Rio. No ano que eu participei do TJD, para você fazer uma comparação, o presidente da Federação de Futsal do Estado do Rio de Janeiro, se você for na internet, você vai comprovar isso que eu estou te falando, ele foi afastado do seu exercício pelo TJD, porque nós viabilizamos uma instauração de inquérito, porque as súmulas de jogos não estavam indo para a Procuradoria oferecer denúncia. Então o TJD entendeu que isso estava favorecendo alguns clubes. E por isso nós descobrimos que foi o presidente que interferia nisso. E ele foi afastado e quem assumiu foi o vice. O nosso TJD lá, naquela época, funcionou. Então eu te comprovo que ele não é dependente da CBF. Ele é independente. Não, eu acho, inclusive, que isso aí é importante, o fato dele ser independente. Sim. E aproveitando, se o Vanderlei me permitir, eu queria só entrar num detalhe. Assim, qual é a possibilidade hoje, diante do que está acontecendo, diante de tudo que aconteceu? Esse ano foi um ano atípico, um ano muito difícil, e seria uma oportunidade. Mas qual seria a possibilidade de a gente alterar o sistema de disputa no Brasil hoje? Por exemplo, criar uma possibilidade de não modificar, estudar num consenso como uma melhor distribuição de calendário, de método de disputa, valorização dos clubes, essas coisas assim. Na sua opinião, como é que o senhor vê essa possibilidade hoje? Na minha ou na do Vanderlei? Não, nos dois. Mas o senhor que é o... Bom, isso aí, inclusive, é uma coisa que faz parte do Estatuto do Torcedor. Você não pode ficar mudando a fórmula de disputa da competição de ano a ano. Você tem que manter pelo menos 2 anos. Né? Mas também não é ad eterno, né, Vanderlei? Nós vivemos um momento atípico, né? Nós estamos vivendo a época da pandemia. Por exemplo, eu sei, aqui em cima, eu tô em Rondônia. Aqui do lado, no Amazonas, o campeonato de 2020 estadual vai começar agora. Ele alterou. Aqui vai começar também agora, no final de fevereiro. Mas o que acontece? Você tem já as competições. Você tem uma competição, que é o Campeonato Brasileiro. Se ele está inchado ou não, aí é uma outra questão. Talvez, eu acho que um campeonato ideal seria com 16 equipes, no meu ponto de vista. Tá? E cair 2 equipes apenas, ao invés de caírem 4. No meu ponto de vista. Mas isso é uma opinião minha. Né? Os clubes, agora, a federação, a CBF, essas coisas, tem toda uma questão política. Quanto mais clubes tiver, melhor. E nós fizemos, eu tenho uma série aqui que eu fiz de campeonatos brasileiros. Você teve campeonato brasileiro aqui com 120 clubes, cara. Lá na década de 80, você teve Copa União, que teve um monte de clube. Por quê? Porque politicamente, você incha a competição, você vê a Copa do Brasil com outras competições. Então você tem o Campeonato Brasileiro, que seria o number one, o top das competições do Brasil, que é o Campeonato Brasileiro, que é de pontos corridos. Chegaram à conclusão de que essa seria a melhor fórmula de campeonato, iguais são na Europa. E você tem as Copas. Então, aí você tem as Copas, que é a Copa do Brasil. E aí os campeonatos estaduais, você vê que os campeonatos estaduais ele tem uma parte que é ponto corrido, que é a parte de classificação, e depois tem a parte de mata-mata, que é o cruzamento das equipes ali, assim como era feita da coisa. Então, assim, pode ser mais emocionante? Eu até acho que são mais emocionantes, mas talvez não seja mais justo, né? Se um campeonato que não é o ponto corrido. Mas aonde está a justiça quando existe um VAR, por exemplo? Não, mas aí é outra coisa. Eu sei, mas aonde está a justiça quando se inverte um mando de jogo? Então essas questões são complicadas, questão de justiça, né? Mas aí a questão, aí o doutor pode até falar, mas a inversão de mando de jogo quase que não tem, né? Você perde o mando de jogo. Você tem que jogar a 100 quilômetros do teu local que é sede, quando você perde o mando de jogo. Eu tô falando assim, você vendeu um mando, né, no caso. Não, mas isso agora não pode mais, né? Agora não pode mais.
Isso aconteceu em algumas, mas o doutor pode até falar, mas isso aí não pode mais, porque isso aí estava interferindo tecnicamente na competição. Isso não é mais possível, você vender mando de campo no Campeonato Brasileiro. Isso aconteceu muito, e isso interferia tecnicamente na competição, porque às vezes o clube, no início do campeonato, o clube que é rebaixado no segundo turno, no início do campeonato, ele tá bem. E ele complica a vida de um time ali. No segundo turno, ele já não tá nem aí mais, ele pega e vai jogar não sei aonde, tal, só para ganhar dinheiro. E aí você interfere tecnicamente. Mas isso não pode mais, né? É que eu sou um defensor do ponto corrido, né? Mas assim, do mata-mata, né? Mas é isso aí. Parabéns, fiquei contente de conversar com você, viu, Vanderlei? Obrigado, cara. Eu sou um ouvinte seu, assíduo, acompanho o seu trabalho, você faz um bom trabalho. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. E o doutor também faz um bom trabalho também aí, porque eu sei que não é fácil. A pressão de todos os lados, né, doutor? Fala pra nós aí. Poxa, eu vou te contar que andou uma época que eu tava julgando uns processos no TJD do Rio e meu telefone não parava de tocar. Era Rádio Tupi, era Rádio Globo, Esporte TV e advogados de clube ligando, e é muita pressão. Mas a gente trabalha com gosto, né? A gente tá no futebol por amor. Vocês, como torcedores também, participando da live do Vanderlei sempre aí, a gente reconhece tudo isso, que é um carinho muito grande. É isso aí, doutor. Muito obrigado, Juvenal. Obrigado pela sua participação. Sempre bem-vindo, viu? Obrigado a vocês, cara. Fica com Deus aí todos. Um abraço. Com Deus. Abraço. Boa noite. Tchau, tchau. É que às vezes é difícil, né, você passar para o torcedor, porque assim, tem coisas que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é eu vou te contar um segredo que tá todo mundo ouvindo, todo mundo vai saber. Eu sou tricolor, né? Desde criança. E quando eu entrei no TJD, eu passei a frequentar o Maracanã para assistir os jogos do Fluminense. Eu ia praticamente toda semana quando tinha jogo. Era Campeonato Brasileiro durante a semana, Campeonato Estadual final de semana. Eu passei a não ter a mesma visão do futebol como torcedor depois que eu entrei no TJD do futebol. Eu comecei a assistir as partidas, eu tinha a emoção do gol e tudo, mas eu não conseguia explodir como um torcedor comum consegue explodir. Eu perdi essa essência de torcedor. Eu sou torcedor, gosto, acompanho a minha equipe, torço, grito gol em casa, mas no estádio eu fico contido. E quando tinha julgamento do TJD do Fluminense, caiu na minha mão Conca, há alguns anos atrás, eu não me lembro data, Fred, e eram os atletas que são meus ídolos. E quando eu participava daquilo ali, a minha cabeça se fechava completamente como torcedor e eu ficava mais rigoroso na aplicação da pena. E os meus colegas do tribunal começavam a falar, cara, pega leve, segura, não é assim, não vai desse ritmo, não vai assim, porque você está envolvido e aquela coisa toda. E é muito estranho, o sentimento, o futebol mexe muito com o sentimento da gente. Verdade. Você sabe que você está falando uma coisa aí que é importante. Eu sou jornalista, trabalhei muitos anos em rádio, trabalho ainda e tal, mas em transmissões esportivas, internet, essas coisas. Trabalhei em federação de futebol, sei como que funciona muita coisa, como que não é um jeitinho, mas às vezes você tem que ter jogo de cintura. E às vezes um acordo sai muito mais. Isso no direito é assim, né? Sim. Um acordo, uma conversa sai muito melhor do que ir às vias de fato e justiça comum, essas coisas. E o futebol é isso. Futebol, as entidades, elas administram e elas fazem política, e isso é com o CBF, isso é com a FIFA, isso é com Federação Paulista, com todas as federações que você imaginar. Ela tem que fazer a competição. Tanto que você está vendo aí, nós vamos acabar o Campeonato Brasileiro e já vai começar o Campeonato Paulista. Ninguém está preocupado com a qualidade. Ninguém está preocupado com a qualidade do futebol que está jogando no Brasil hoje. Porque, assim, os atletas estão todos estourados fisicamente. Vão ter aí uma semana, 15 dias de folga. E depois o negócio vai começar de novo. Então, é esse nível aí, ó. Nível pífio de futebol, que a gente está vendo, os jogadores não têm mais condições de exercer futebol daquela forma. Mas a competição tem que acontecer, ponto. Se é ruim, se é boa, tem que acontecer. Isso depõe contra, né, o futebol. Por exemplo, o que ele falou aí, o Juvenal falou aí agora há pouco, de mudar a regra. O certo, com toda essa pandemia que aconteceu aí, no meu ponto de vista, no ano passado, o Campeonato Brasileiro deveria ter sido de um turno só, e fazer um mata-mata. Fazia um turno, jogava todos ali contra todos, né, no primeiro turno, um jogo sim, outro fora, o cara ia jogar 9 partidas em casa e 9 fora, né?
E aí classificava os 8 e fazia o mata-mata. O time já tinha... Campeonato Brasileiro teria terminado em novembro, teria terminado Libertadores, Copa do Brasil, já estariam os clubes voltando de pré-temporada agora e começando o ano... Mas não, ninguém quis saber disso aí. Porque não, porque a gente tem que pagar as contas, porque tem isso, porque tem aquilo. Ou seja, e aí a gente é obrigado a ficar assistindo esse futebol pífio que está sendo praticado no Brasil hoje. Né? Eu tô falando do Santos, a gente viu uma final de Libertadores, um jogo arrastado, um jogo travado, porque outro time também travou. Você vê aí clássicos do Campeonato Brasileiro, que são jogos de futebol muito bom, mas os times, os jogadores estourados, né? Fisicamente, você vê, ninguém está preocupado com isso. E o nível cai, né? O nível cai, e aí a gente... Quando o nível do futebol cai, a atenção de todo mundo começa a se voltar para outras coisas. No erro da arbitragem, que vai acontecer sempre, né? No erro de uma coisa, no erro de outra, a contratação de jogador, e o futebol mesmo fica em segundo plano. Infelizmente, né? Infelizmente, isso acontece. Doutor, queria agradecer a tua participação mais uma vez aqui, 1h e 10 minutos aqui já de live. Eu sei que o senhor está na correria aí também, está trabalhando, e encontro marcado na próxima semana. A gente falar mais terça-feira. Terça-feira, agora certinho, a gente estará novamente aqui às 19 horas para falar mais sobre o direito do desporto. Obrigado pela sua participação, doutor. Valeu. Obrigado a você e obrigado a todos os torcedores do Santos que estão acompanhando essa live aí. São meus queridos. Obrigadão, torcedor. Um abraço. Grande doutor Léo, finalizando com ele aqui. Eu vou mandar uns alôs aqui, dar umas últimas notícias. Obrigado aqui. Deixa eu tirar o doutor aqui. Pronto. Vamos finalizando aqui, então, a nossa live. Queria agradecer a todos vocês pela participação. Lembrar que... o Jefferson está falando aqui, ó, bem lembrado. Romualdo Arpe Filho apitou final de Copa de 86. Ele mora em Santos, né? Final 3-2. O que aconteceu com o Romualdo? Alguma coisa? O juiz podia fazer gol validado? Houve esse caso com o Santos. Sim. Foi o Zé de Assis Aragão, se eu não me engano. O Romualdo Arpe Filho não gostava de apitar jogos do Santos por ser torcedor do Peixe. É uma questão ética, né? Isso aí. O que mais aqui? O Santos precisa de um título urgente. Ronaldo Rosa de Mogi das Cruzes. Calma, gente. Jefferson Carvalho. Não, na terceira fase classificatória, caso passe para o Deportivo Lara. Estão falando aqui da pré-Libertadores. Eu vou esperar o Santos classificar primeiro, para depois eu entrar nessa linha, viu? Antônio Carlos Limo. Foi comentado que o STJD é um órgão autônomo que pode até retirar o presidente da CBF. Pode. Se ele cometer alguma irregularidade, pode sim. E for denunciado por isso, ele pode. Antigamente, as torcidas eram misturadas. Ei, tempo bom, hein, Ti? Tempo bom, hein? Esse tempo acho que não volta mais, não. Cido. Na segunda fase da pré-Libertadores, o Santos pode pegar Independente del Valle ou São Lourenço. Pontos corridos, salvou o futebol brasileiro. João de Souza. Werneck Ferro, o dia que os clubes acordarem e criarem uma liga como a NBA, Champions League e todas as... a Premier League, né, você quer dizer? E todas as outras da Europa, via clube, vão ganhar dinheiro. Aqui o dinheiro com João Avelange, Marim Teixeira, Marim Del Nero. Antônio Carlos Lima. Como o amigo José Roberto disse, o Peixão tem que focar nesses últimos 2 jogos, Fluminense em casa e Bahia fora. Tem que vencer, gente. Tem que vencer. O Santos tem que vencer os próximos 2 jogos. Bom, vencendo, estamos classificados. Antigamente tinha taça de prata, verdade, gente, verdade. Anderson Vieira, no VAR, no jogo Atlético Goianiense e Santos, para muitos estava descalibrado, pois houve um erro ali e muitos discordaram. Será que o VAR nessa partida do Santos não estava descalibrado? Ali quem estava descalibrado era o árbitro, cara. Porque o próprio árbitro, o comentarista lá, como é que é o nome dele, velho? Luiz Paulo de Oliveira? Não, é o... esqueci. Daqui a pouco eu lembro aqui o nome dele. O John tá pedindo aqui volta mata-mata. Deixa eu ver aqui se tem alguma atualização aqui no caso Santos. O Santos está aguardando ainda os últimos detalhes para anunciar o próximo treinador, que deve ser o Ariel Roland. Estou dando uma atualizada aqui nas informações. Caso de Soteldo, fake news, não caiam nessa, tá? Agora, a grande verdade é a seguinte: se o Santos não pagar o Soteldo, o Átio Pato pode vender, porque o Santos comprou metade dele, não pagou. Comprou outra metade, não pagou.
depois que terminar o Campeonato Brasileiro, vão vir para cima do Soteldo, com certeza. Eu, se eu sou o Santos, daria um jeito de comprar pelo menos metade dele e ficar com o jogador que tem contrato até o ano que vem na Vila Belmiro. Eu acho que o Santos pode ganhar muito dinheiro com o Soteldo, no meu ponto de vista, tá? Vanderlei, vamos torcer para a nova arena. Sim, daqui a pouco o presidente Rueda deve apresentar aí o projeto final, que vai ser discutido entre os torcedores, entre os sócios e também os conselheiros para ser votado isso aí. Acredito que a partir no segundo semestre a Vila Belmiro já seja interditada aí para demolição e aí sim aprovado o estádio novo, a Arena do Santos vai ser concluída. Ó, Vanderlei, não é simples assim não. Se o Palmeiras vence a Copa do Brasil, não teremos G8. Por que não? Tem mais uma vaga. Você abre mais uma vaga ali. Né? Mas eu tô com um pequeno pressentimento, que o Santos vai para sétimo, hein? Tô achando que o Santos vai pular para sétimo aí, porque o Grêmio tá meio que abandonando o Campeonato Brasileiro. Vai focar só na Copa do Brasil. E se o Santos vencer na próxima rodada agora, o Fluminense, o Santos já vai para 56 pontos, né? Empata aí com o Fluminense, não é isso? Na classificação geral. Deixa eu só pegar aqui a classificação. Cara, tem que vencer. Vencendo, a gente vai conseguir avançar, pode ter certeza. Eu creio que vamos estar, sim, nessa pré-Libertadores. E, cara, se também não der para ir, paciência, fazer o quê, né? E vamos focar nas outras competições que tem aí, Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Paulista e Brasileiro. São 4 competições, de qualquer forma, que o Santos vai disputar, né? O Santos, o Grêmio tem 56. Se o Santos vence na próxima rodada e o Grêmio perde, o Santos também vai a 56. E o Santos pode muito bem chegar em sétimo, entendeu? Pode muito bem chegar em sétimo e, quem sabe, o Palmeiras até avançar até o Palmeiras aqui, ficar em sexto lugar, o Santos. E o Palmeiras, se o Santos ficar em sexto, o Palmeiras e o Grêmio abaixo, o Santos está classificado. Então o Santos tem que vencer. Ponto. O recado é esse. O Santos precisa vencer. Vence as duas, depois vamos ver o que acontece. Se não der, não deu. Paciência. Fazer o quê, né? Paciência. Não. Você vai ter pelo menos 7, cara. Pode ter certeza. Vai por mim. Você vai ter pelo menos 7 aí classificados aí pelo Campeonato Brasileiro. Pelo menos 6 você tem, entendeu? Caso o Santos vença. Se o Palmeiras vencer, né, você libera uma outra vaga para o Campeonato Brasileiro. Tá? Bom, gente, vamos lá. Então, aqui só atualizando para vocês aqui, não tem informação ainda, não é oficial ainda a contratação do Ariel Holan, mas está muito próximo, viu? Está muito próximo a contratação dele, então deve ser anunciado aí nos próximas horas, ou quem sabe nesta sexta-feira. Ele rescindiu o contrato com a Universidade Católica e estava discutindo assuntos ali a respeito do contrato dele, né? Cláusulas contratuais, seria um contrato de 2 anos, prorrogável por mais 1 ano, né? Os valores ainda não foram divulgados, mas deve estar em torno daquilo que a gente falou, entre 85 mil a 100 mil dólares, né? Então, vamos aguardar aí o que vai acontecer, né? Mas provavelmente o Santos deve anunciar aí a contratação desse novo técnico aí. Conforme eu já falei, acho que é interessante ter um técnico nesse perfil, né, para potencializar e extrair muito mais dos jogadores do Santos Futebol Clube. Tá certo, pessoal? Vamos finalizando por aqui, então. Finalizando a nossa live de hoje, queria agradecer a presença de vocês. Obrigado aí pelas perguntas. Obrigado. Não adianta, eu vou ficar falando aqui agora sobre cláusula, essas coisas. Deixa a hora que terminar, efetivar aí a contratação, a gente detalha aí essa questão do contrato dele. Tá bom? Forte abraço para vocês, boa noite, obrigado pela participação. Amanhã tem mais live para a gente falar de Santos e Fluminense, né? Que é o jogo de domingo. O Santos precisa vencer o Fluminense neste domingo aí para se aproximar mais ainda da vaga da pré-Libertadores. Tem que vencer, cara. Independente de qualquer coisa, o Santos tem que vencer. Vencendo o Fluminense, a gente está mais próximo aí dessa vaga. Forte abraço para vocês, uma boa noite. Para cima deles, Santos e Santos. Vocês fizeram o meu dia muito feliz hoje. Podem ter certeza disso, que o meu dia hoje foi muito feliz com essa vitória no Clássico diante do Corinthians. Tchau, tchau para vocês. Para cima deles, Santos. Tchau.